vai rolar no programa, nesse programa de hoje. A primeira Mamães que Inspiram, aquilo que vocês adoram, e essa mamãe inspira muito vocês e ela tá aqui por isso. Cris Lauersdorf. A segunda entrevista foi sobre fatores determinantes da rinite alérgica com o Dr. Felipe Horst. Ele que é médico otorrinolaringologista, vai falar pra gente a respeito de tema super importante pra todos nós, né? E a última são novas metodologias pedagógicas na educação infantil. Vamos falar com a Juliana Bis, que é psicopedagoga, e a Caroline Boazzi Velasco, que ela tem até um doutorado em comportamento. Vamos conhecer, vamos saber um pouquinho mais? Vem com a gente! Mamães que inspiram, e essa inspira muito vocês, hein? Porque toda vez que eu jogo aí na rede, perguntando que mãe inspira vocês, ela aparece aí, viu? Então eu trouxe ela pra conversar com a gente. Tudo bom, Cris? Tudo bem, Thaisa? Que delícia ser reconhecida, né? Que bom, né? Eu fico feliz. Muito, ainda mais esse mundo da maternidade, né? Que é uma loucura, menina. É uma loucura, né? Quem é mãe sabe, né? A gente... Pena. E vamos contar um pouquinho da sua história, então, Cris. Quando a gente entra no seu perfil, a gente já vê ali, né? Formação em Educação Física, isso veio antes da maternidade, durante a maternidade, pós-maternidade? Muito antes. Eu sou formada há 16 anos. Então, é muito, muito, muito antigo. E chegou a atuar? Não. Atuei durante a faculdade mesmo, né? Mas depois eu abandonei, fui seguir outros caminhos, fui ser modelo e um monte de coisa. 3 filhos? 3. E assim, a maternidade veio na hora que você quis? Era tudo planejadinho ou ela aconteceu? Não, nada planejado, nenhuma nem outra, tudo uma loucura, né? Inclusive eu namorava ainda, né? Mas a gente já tava junto há uns 2 anos e aí primeiro baque, né? Grávida. Uhum. Mas eu falo, né? Eu já amadureci tanto e hoje eu já levo comigo aquilo, né? Que Deus não nos dá um fardo maior que a gente consegue carregar, né? Nunca. Porque a terceira foi um baque maior ainda, porque a do meio tinha 7 meses. Meu Deus, e aí eu soube que tava grávida. E assim, foi assimilar. Muito difícil, né? Porque hoje em dia não é nem só o financeiro, a gente quer dar o melhor, a gente quer dar atenção. E a gente sabe que a atenção, o tempo hoje em dia é precioso, né? E a gente tudo corrido sempre, tudo né? Tudo corrido, e a gente quer trabalhar, a gente quer abraçar o mundo. Mas aquela máxima que onde tem 1 tem 2, onde tem 3, então é válido. É válido, é válido. Em relação a isso, sim. Em relação à maternidade, né? E Cris, conta um pouquinho da sua história, então, com as redes sociais ou com o marketing em si, né? Direcionado à internet. Como é que aconteceu isso? Na minha vida, tudo é assim, vai acontecendo. Tamo junto. Sem muito planejar. Então, com as redes sociais não foi diferente. Foi quando nasceu a Maria Isis, a menor, que fez 5 anos ontem. A minha amiga disse assim, nossa, ela é tão linda, as 3, assim. Por que você não abre um perfil? Parece aquelas crianças gringas, porque elas são todas polacas, do olho azul, né? Igual a mamãe. Abre um perfil, né? E começa a mostrar, porque vai chamar bastante atenção. E se chamava ainda Diário Maria Isis, que eu comecei mesmo mostrando mais a menor. E, bebê chama atenção, né? Aquela coisinha da maisadinha chama atenção. E começou assim, eu não aparecia, jamais. Né? Não. Tenho vergonha até hoje, né? E comecei mostrando, só que aí foi tomando proporção, aparecia as outras. Aí, por fim, eu já tava lá, colocando a cara. É uma mamãe tão linda, meu Deus, tem que aparecer. E aí foi acontecendo. E aí, depois, o marketing digital em si, porque eu trabalho com marketing promocional há 12 anos. Nossa. Então, eu já tenho essa experiência, né, com o marketing, ajudar pessoas, e eu sempre amei poder ajudar, sabe? Passar o que eu sei e poder repassar para os clientes, enfim, ajudá-los a crescer. Então, na pandemia, que apareceu, então, essa parte do ajudar no digital. Muita experiência também, né? Muita experiência, eu falei assim, por que não? Porque aí os meus clientes do promocional parou, né? A gente não podia fazer evento, a gente não podia fazer ações que a gente costumava fazer. Eu falei, então por que não unir os dois, né? A minha experiência de marketing promocional e de influenciadora, que eu também já estudei muito, por que não, né? E aí veio... Você pegou do princípio, né? São 5 anos quando o negócio estava começando. Sim. E agora deu um boom, né? Deu um boom, porque daí depois da pandemia, todo mundo, né, meio que se obrigou a partir pro digital. Então aí eu consigo ajudá-los. E eu fico muito feliz. E qual que é a sua maior dificuldade com a internet? Minha maior dificuldade? Olha, eu não vejo assim, Tem gente que reclama muito do aspecto, por exemplo, das críticas. Elas vêm pra você também? Vem, mas muito pouco, sabe? E também aí acho que pouco, né? Muito pouco. E eu, assim, tento não levar pro lado pessoal, assim, que eu acho que a pessoa que tá criticando, o problema mais é com ela, né? Com certeza. Porque não existe perfeito. E eu falo isso muito nas minhas redes sociais, né? Eu falei assim, não tem nada de perfeito. E claro que a gente evita mostrar certas coisas, porque assim,
cada um já tem tanto problema, por que a gente vai chegar e vai ficar, ai, começar a chorar? Não, é isso que eu falo, a rede social não tá aí para as pessoas ficarem se lamentando, é muro das lamentações, né? Sim. Problema todo mundo tem, é óbvio, mas eu a gente procuro passar, assim, algo que possa agregar. Então, por exemplo, assim, a Maria pegou um vírus lá, eu falei assim, eu vou compartilhar? Não pra mim, tipo, ai, coitadinha, mas porque é um vírus desconhecido. Eu falei assim, eu vou alertar, porque as mães podem ficar atentas, mas né? como mãe também é importante você passar que acontece em todas as casas, Acontece, né? Vida real, tudo. real life, né? Não é aquela... As fotos são lindas, os vídeos são lindos, mas a gente tem uma vida por trás disso, como qualquer outra pessoa, e a gente né? não precisa ficar passando, né? Tudo isso, assim. Claro. E o que mudou mais na Cris pós-maternidade? Ai, muito, muito. Nossa, a gente fica muito mais comprometida com tudo, né? A dor do próximo, né? Nossa, isso aí de ver alguma coisa, principalmente com criança, a gente... mas é a maturidade mesmo, amadurece num geral, assim, né? A gente se desafia a cada dia a ser melhor por elas. A gente preocupa demais, eu acredito que eles vêm pra melhorar a gente, né? Muito, muito. Tem até um texto lindo na internet essas semanas eu li, falando a respeito disso, que os filhos vêm pra melhorar a gente, e vem mesmo, né? E ainda ontem eu compartilhei, porque assim, a Maria, que é a terceira, ela veio tão de surpresa, só que ela veio a mais parecida comigo. Eu falei assim, Deus realmente queria me mostrar e queria me dar mais esse presente, né? Porque ela é totalmente assim, Cris. Sou eu, mini, que nem a Isadora, mini mamãe. Aí eu olho alguma coisa e falo, gente, sou eu? Oi? E a Cris quer ser mãe de 4? Eu queria, sabia? Mas meu marido me cortou os embalos. Tipo, ele não quer, tipo... Eu falei, vamos tentar, quem sabe, um menininho. Daí ele foi lá e fez vasectomia. Não quis! Chega, deu 3. Chega. Hoje, mas eu vejo uma mudança nessa questão de maternidade. Antigamente era muito filho único, né? Hoje eu vejo muitas pessoas optando por ter 3 filhos. Sim. Até 4 filhos, né? Parece que é cíclico, né? Muito engraçado. Eu tô acompanhando na internet várias mães fazendo a revelação do 3º. Viu? Você viu? Quem sabe você se anima. Não, aqui também não. A fábrica tá fechada, gente. Não sai mais. Cris, e o que você almeja pro futuro e pro seu futuro da família? Na verdade, eu não sou muito pretensiosa. Eu sempre zelo muito família, o que eu puder estar com elas. Por isso que eu compartilho sempre. Eu sou muito grata por trabalhar com o que eu trabalho e poder trabalhar de casa a maior parte do tempo e estar com elas. Porque eu acho que passa tão rápido, né, essa fase deles de criança. Então, o que eu puder estar sempre com elas, eu fico Eu vejo bem você grata. super conciliando, né? Já encontrei ela na Bibica, todas as meninas, Tô e ela junto, lá tô gravando, ali, né? a Pisquinha tá ali junto, né? Isso é vida de mãe, né? Sim, elas estão sempre. Mas isso influencia para as pessoas verem que não precisa necessariamente ter um tempo perfeito para isso, não é? Não, elas estão sempre agarradas, desde pequenininhos. Que delícia, Cris, é um prazer te conhecer Eu que um agradeço. pouquinho mais, saber um pouquinho mais de você. Saiba que você influencia muito, tá sempre ali no top das mamães que querem falar alguém que influencia e eu admiro muito isso em você. Obrigada, eu agradeço o convite. Imagina, obrigada a você. Fatores determinantes para rinite alérgica. Assunto que rende para todo mundo, né? De bebê adulto. Eu trouxe o Dr. Felipe para conversar com a gente. Tudo bom, Dr. Felipe? Bom dia, tudo bem, Thaisa? Prazer te ter aqui. Prazer todo meu, obrigado pelo convite. Imagina, rinite alérgica. O assuntinho deve render, hein? Com certeza, ainda mais na nossa região, né? Vários fatores. Tempo seco, mudança de clima, poeira, então são os fatores principais aí para causa da rinite alérgica. E o que é a rinite alérgica? Então, partindo do princípio. Basicamente é uma irritação da mucosa nasal, produzindo alguns sintomas básicos de obstrução nasal, nariz escorrendo, espirros e coceira, nariz, olho, ouvido e garganta. Existem tipos ou níveis de rinite alérgica? Tem alguns tipos sim. A rinite em si tem alguns tipos, né? E a rinite alérgica é a mais prevalente hoje em dia, isso no Brasil e no mundo. E tem assim, gravidade, tá? Tem algumas que são de intensidade leve, outras moderadas e algumas de intensidade grave. Basicamente a gente classifica se os sintomas causam alguma alteração no dia a dia do paciente ou no sono, trazendo queda da produção no serviço, que é paciente que não consegue estudar por causa disso. Então, a partir disso que a gente consegue avaliar o grau de gravidade da rinite. E como é que se faz esse diagnóstico? É rinite alérgica? Primeiro é clínico, os sintomas, quando o paciente consegue explicar muito bem pra gente, é um diagnóstico clínico, a gente sabe que é rinite alérgica. Mas existem alguns exames, tá, que vêm para reforçar essa hipótese e a gente chegar à conclusão do que está causando especificamente a rinite. Aí pode ser exames de sangue
ou exames de pele, que é o prick test. São exames fáceis de ser realizados a partir de 3 anos de idade, sem dor e com diagnóstico no consultório mesmo. Existe cura para rinite? A rinite alérgica tem cura, sim. Que legal. Hoje, a melhor parte da rinite alérgica, quando a gente identifica os fatores, por exemplo, os fatores mais comuns da rinite alérgica são os ácaros, e a gente consegue determinar até os tipos de ácaro. Então, hoje é feita uma imunoterapia, que é uma vacina sublingual, que é bem mais fácil de aplicação para o paciente, faz em casa, sem problema nenhum. E aí essa sim é a cura para a rinite. O paciente vai ficar muito tempo estável, com menos sintomas, menos dias na semana e uma intensidade bem menor. Existe tratamento para os leves também, esse caso Também. é um caso já diagnosticado, né? Exatamente, também tem os casos leves, tem tratamentos, na maioria das vezes aí não é indicado a imunoterapia, mas tem medicamentos que a gente consegue controlar os sintomas bastante. E a rinite pega qualquer idade? Qualquer idade, tá? Muda o padrão. Por exemplo, criança, adolescente, paciente jovem, geralmente é rinite alérgica. Agora, um paciente idoso é outro tipo de rinite. Pode ser uma rinite vasomotora, idiopática, mas não uma rinite alérgica. Mas tem alguns sintomas parecidos. Aí muda totalmente o tratamento. E existe assim, tem rinite, daí tem predisposição a piorar isso? Não, a rinite é uma coisa ou as outras doenças são outras do sistema respiratório? Então, o sistema respiratório inteiro está ligado, tá, Thaisa? Paciente com rinite, geralmente tem uma associação de asma, a gente sempre tem que ficar bem ligado com relação a isso. Tem alguns casos de rinocinusite, a sinusite interligado. Então é difícil o paciente que tenha uma doença respiratória somente. Às vezes estão associadas. Já é sensível. Já. É. Tem uma predisposição a isso daí. Então tem tratamento, é só procurar ajuda? Só procurar ajuda, procurar uma orientação correta. Primeira coisa, o diagnóstico, a gente saber se é realmente rinite alérgica. Segundo ponto, o que está causando a rinite alérgica, para aí ter definição do tratamento. Sabendo que qualquer idade, então se a criança tá lá, pode ser rinite, tem que tratar também, não deixar em casa com o resfriadinho lá a longo prazo. Não, exatamente, tem pais que falam assim, ela sempre foi assim, deixa assim. Não, mas isso tem queda de rendimento escolar do paciente, tá? Às vezes é uma causa não tão comum, não tão procurada. Tem que ver, tem que investigar, porque tem solução, dá para melhorar bastante. Todo cuidado é sempre bem-vindo, né? Com certeza. Obrigada, Dr. Felipe. Obrigado, Thaisa, pelo convite. Imagina. Novas metodologias pedagógicas de educação infantil. Tudo muda, né? É cíclico. E eu trouxe 2 experts no assunto para conversar com a gente. Tudo bom, Carol? Tudo bem, Tudo bom, Juliana? Tudo bem. Delícia, vocês duas aqui comigo. Estamos muito felizes de Elas poder estão estar aqui. assim, gente, que elas estão digerindo muito esse assunto, porque tá muito intrínseco nas duas agora, né? É verdade, demais. E tudo muda, né? Por que a educação não muda também? Como que vem essa mudança, meninas? Então, a gente vem acompanhando uma necessidade da educação se reinventar, né? Tanto eu quanto a Ju, a gente trabalha na educação há muitos anos. Então, a gente percebeu que por muito tempo foi ficando mais do mesmo. E algumas coisas precisam se atualizar, como tudo se atualiza, e a educação também, né? Então, todas as faces da educação, desde a criança até o adolescente, até a educação universitária, vem passando por metodologias diferentes, onde a gente, né, coloca aí a metodologia ativa, né, chamada dessa forma, como papel principal, né, da metodologia que tem sido aceita atualmente, para que o processo de aprendizado tenha mais relação com o momento que a gente está vivendo. Falando de criança, né? Que é importante falar de crianças, né? Nessa nova adaptação. Com certeza. A educação infantil tem uma história muito recente no Brasil, né? E por muito tempo a gente, de certa forma, importou do ensino fundamental o que se faz com a criança pequena na escola, né? Então as crianças preenchem apostila, sentam enfileiradas, e hoje isso para a educação infantil já não cabe mais. A gente já vê a criança de uma outra forma. Ela é potente, ela é capaz, e a gente precisa construir uma pedagogia que atenda às necessidades de cada criança. Então, quando a gente traz ela para o processo de protagonista ali na educação infantil, aquilo que ela é capaz de desenvolver, a gente coloca ela como um ser muito pensante, e a gente vai empoderando ela cada vez mais para ser esse ser que se desenvolve e tem cada fase da sua vida estudando aquilo que é necessário. E a gente vê o movimento também das crianças irem mais cedo para a escola, né? Antigamente isso começava muito mais tarde, hoje a gente vê bebezinhos já tendo questão de berçário. Então a adaptação realmente precisa existir, né?
Sim, e sabe o que é mais legal? Hoje os estudos mostram o seguinte, que se você tem um ambiente adaptado e adequado para que essa criança se desenvolva naquele lugar, muitas vezes o mobiliário, a forma metodológica que você vai abordar essa criança, a forma como você vai fazer para que ela se desenvolva naquele lugar, isso acaba sendo muito mais saudável do que muitas vezes ficar dentro de casa sem o ambiente preparado para tal, sem muitas vezes não só a parte física, mas até a nossa parte de desenvolvimento do que a gente faz para essa criança, né? Então, como os estudos começaram a mostrar que quando isso é positivo, é melhor ir antes também, né, para esse ambiente, as mães começaram a levar antes, né? Pra facilitar a vida de quem trabalha também, tanta Com coisa, né? certeza. Deixar às vezes em casa com uma pessoa que a gente talvez não saiba e uma escola que a gente tem certeza que vai estar sendo bem cuidado, né? E existe princípio, está mudando alguma coisa? Existe um método que estão sendo empregados de mudança nos últimos anos? Então, a gente trabalha na educação infantil assim, de certa forma, a gente trouxe a metodologia do ensino fundamental para a educação infantil. E hoje, quando a gente olha uma criança de 3 anos tendo que ficar sentada, preenchendo uma apostila, esse método já está ultrapassado, né? Então, a criança de 3 anos, ela acabou de alcançar a verticalidade do corpo, ela precisa que esse corpo esteja sempre em muito movimento, porque ela acabou de adquirir isso. Então, ela precisa, sim, estar num espaço onde ela não tem essa necessidade de ficar muito tempo sentada. A gente fala assim, quando o bebezinho tá para começar a andar, né? A gente fica estimulando ele. Vem, vamos andar, né? Tá na hora, começa. Aí quando eles fazem 2 anos, a gente quer que eles parem. Quero que Fiquem sentados e não explorem o espaço. Então isso já não cabe mais. Então é nesse tipo de ação que a gente quer atuar, né? Nessa criança que é respeitada a cada fase da sua vida. Uma criança de 3 anos, ela tá no ápice do desenvolvimento motor dela. Então ela precisa de um espaço e de pessoas que entendam isso. É claro que trabalhou-se muitos anos assim e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. É a nossa história da educação infantil. Mas hoje a gente tem referências mundiais que já olham a criança como um ser muito mais ativo do que isso. A gente são, né? Isso na prática pressupõe algumas mudanças. Por exemplo, um espaço muito maior, né? Já que a gente já tem estudos mostrando tudo isso que a Ju tá falando, a gente precisa de muito mais espaço externo, a gente precisa de uma criança em contato com a natureza, em contato com o pássaro, em contato com o bicho, em contato com o verde, com a grama, com o toque, né? A questão da sensorialidade, da motricidade, a janela de plasticidade cerebral durante a fase da infância, e a gente está falando de 0 a 5 anos, é muito forte. Então, como que a gente não vai explorar ao máximo que o período da sensibilidade do cérebro dela está preparado para isso, né? Então, outra questão prática é o uso de apostila também. A gente pode ensinar tudo o que a gente quiser para uma criança, mas não precisa ser por uma folha preenchendo, né? Eu posso ensinar para ela, em vez dela ficar riscando o A, que o A é de andorinha e vamos lá ver o pássaro e vamos lá escrever na terra o A, não necessariamente numa folha em branco. Eu posso ensinar a contar, não fazendo continha de 2 mais 2 igual a 4 numa folha. Eu pego, já que ela gosta tanto do passarinho, por exemplo, eu vou lá contar os ovinhos do passarinho, vamos colocar 2 mais 2, quantos que dá. Então, tudo que a gente precisa ensinar, ele pode ser ensinado por intermédio de uma forma de metodológica que tem mais relação com a educação infantil mesmo. E vocês estudaram muito, se aperfeiçoaram muito, estão cheios de conhecimento, mas colocaram isso em prática, né? Com certeza. Apresentem para nós o que vocês colocaram em prática. Então, esse sonho nasceu com o Instituto, né? O Instituto Girassóis, a gente tem um bebezinho ali, ele tá com 2 anos. E aí, desses 2 anos para cá, sim, surgiu a necessidade e a demanda de aumentar, porque é um número muito pequeno de crianças, e aí já faz mais de 6 meses, por exemplo, que a gente não tem mais vaga. Então tinha uma fila de espera, onde as famílias procuravam, e aí a gente não tinha como comportar, né? Toda essa demanda aí. Aí nesse caminho aí que a gente se encontrou, e aí resolvemos então expandir e fazer sim com que ele também se tornasse uma escola regular, para atender também, porque as crianças que iniciaram com a gente já estão em idade escolar hoje, e aí elas ficaram lá esperando que essa escola acontecesse. Tá aí? Foi muito legal, e tá aí a Escola Girassóis, né? Na verdade, no meio disso tudo, a nossa família já vem na área da educação há mais de 20 anos, né?
E aí a gente foi, né, também com esse desejo, encontramos a Juliana no meio desse caminho, falaram, vamos lá, vamos se encontrar, vamos fazer uma escola com essa metodologia. Visitamos escolas no Brasil, fora do Brasil, eu e o Lucas inclusive, para trazer o que tinha de melhor para isso, e criamos, então nos unimos, né, e criamos a Escola Girassóis, que vai inaugurar agora em fevereiro, que está sendo construída totalmente adaptada para a educação infantil de 0 a 5 anos, uma escola que o mobiliário, as janelas, muita área externa, 1.000 metros quadrados só de área externa, minicidade, enfim, tudo muito preparado realmente e fora do tradicional, realmente assim, importando das melhores metodologias do Brasil e do mundo dentro dessa escola que a gente está trazendo para cá. E as matrículas estão abertas? As matrículas estão abertas, a gente começou esse processo, já estamos com quase 100 alunos. Voando o negócio. E tem poucas vagas também, né? A ideia de construir uma escola onde a gente acredita no potencial da criança, né? A gente sempre tem, infelizmente tem a ideia de minimizar a capacidade da criança muitas vezes, né? Com coisas simples do dia a dia. E a nossa ideia é justamente potencializar essa criança, acreditar na capacidade dela, né? Então a gente quer construir realmente um espaço onde ela cresça sabendo da sua capacidade motora, intelectual, né? Onde a gente realmente acredite que ela é capaz, ela que vai ajudar a gente a construir a pedagogia do dia a dia, os projetos, os planejamentos. A gente fala dessa criança ativa, dessa criança presente, dessa criança que é produtora de conhecimento e cultura da escola. Então a gente quer organizar isso de forma onde a escola mostre nas suas paredes, no seu espaço, como a Carol falou, que é sim feito e pensado para que a criança seja realmente a protagonista de tudo isso. E isso tem muito a ver também com o modelo que a gente tem hoje. Hoje o conhecimento está na palma da mão, né? Hoje não faz mais sentido eu perder horas e horas com uma criança decorando alguma coisa, porque é muito diferente da nossa época, que a gente tinha que ir num livro, numa Barça, numa biblioteca procurar. Em 1 segundo a gente acessa qualquer conhecimento. Então a gente precisa treinar outras habilidades, habilidade interpessoal, criatividade, liderança, trabalho em equipe. Então todas as nossas carteiras, elas são organizadas para ficar em equipe, trabalhando. Se precisar, elas se dividem de forma individual, mas é uma reformatação do olhar das habilidades que a gente precisa desenvolver para essa nova geração, que são diferentes da nossa, né? Claro que o conhecimento ele está em primeiro lugar, mas existem outras coisas tão importantes quanto, que a gente sabe que hoje são imprescindíveis para o sucesso profissional e pessoal e de realização de cada um, para que as crianças não adoeçam, cresçam saudáveis, cresçam mais felizes. Que a gente está em busca nisso hoje em dia, né? Mais nisso do que no antigamente. Então até o formato de educação veio para mostrar isso pra gente, né? É isso aí. E eu quero ir lá conhecer, né? Vocês vão me levar lá. Com certeza absoluta. Meninas, obrigada. A gente vai deixar aqui todas as imagens para vocês conhecerem um pouquinho desse projeto incrível que elas criaram aqui em Cascavel e que tá com as matrículas abertas para você. No final agora eu vou mostrar para elas. Posso mostrar? Claro! Obrigada, meninas. Obrigada. E acompanha aí o vídeo lindo desse novo projeto aqui para Cascavel.